Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião do Grupo Pedro. Nossos sinceros votos de muita paz e muita saúde para todos. Pedimos desculpas pelo atraso. Houve um contratempo de ordem técnica na plataforma do YouTube, mas que já foi prontamente solucionado pela nossa irmã Luana, e já estamos ao vivo, então. Teremos hoje o prazer e a alegria de receber a nossa irmã Horaci Correia, do Lar Espírita Irmão Estevão, na cidade de Búzios, estado do Rio de Janeiro, que trará suas reflexões profundas, com muita sabedoria, sobre o tema Princípios Renovadores da Alma. Então, faremos uma pequena leitura, a prece inicial, e aí passaremos a palavra à nossa irmã Horaci. A leitura será do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 2. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, minhas irmãs, meus irmãos, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a nossa querida irmã Horaci, vamos fazer a nossa prece, primeiramente louvando a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, essa oportunidade maravilhosa, abençoada, de poder novamente rever os seus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga possa inspirar a nossa irmã Horaci, potencializando todo o seu conhecimento. E que nesse momento possamos ter a certeza que os trabalhadores do Grupo Espírita Pedro estão visitando os nossos lares, auscultando as nossas reais necessidades e nos proporcionando aquilo
que seja da nossa Baixa aí só um necessidade pouquinho. e do nosso merecimento. Baixa aí só um pouquinho. Senhora Guaraci, por gentileza, a senhora tem a palavra. Boa noite. Obrigado. Boa noite. É com grande alegria que estou mais uma vez aqui, reunida com vocês. Esta casa que a gente tanto ama. Que Jesus possa nos envolver, Pedro possa estar junto de todos nós, e assim transcorrer um ambiente de paz, de alegria e de reencontro. Vamos conversar um pouco sobre os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. E nós sabemos que desde o início nós estamos todos com os nossos destinos sobre o olhar de Deus e velados carinhosamente por Jesus. Nós sabemos que a doutrina nos diz, na questão 1 de O Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo. Deus que criou a tudo e a todos. Isso está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na Gênese, ele nos diz: figuremos Deus como um fluido cósmico universal que preenche todo o universo e penetra em toda parte da criação. Logo, todos estamos em Deus e Deus está em nós. Todo o universo, todos os universos, tudo está em Deus e Deus está em tudo. Então, nós não tenhamos dúvida que desde o início, quando a nossa Terra foi formada, nós vamos lá no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, que nos diz o seguinte. Primeiro capítulo. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, reza. Nós estamos sob a direção de espíritos de luz que vieram auxiliar na formação da nossa Terra. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar a fim de que se lançasse no tempo e no espaço. Nesse momento, o nosso governador, aquele que Deus entrega a direção do nosso planeta. Ele reúne-se, como nos fala a página de Emmanuel, com espíritos, membros divinos, espíritos de grandeza espiritual, como a de Jesus. Espíritos ligados à geologia, aqueles que ficariam encarregados da estrutura da formação do nosso planeta. Eles estavam ligados. Espíritos ligados à flora, aqueles que seriam responsáveis por tudo, o verde, o colorido, tudo da flora do nosso planeta. Espíritos ligados à fauna, a todos os animais. Desde o início, os animais pré-históricos, até hoje a gente fica pensando, todos os insetos, tudo, tem a direção de espíritos de grandiosidade. Espíritos guiados por Deus, para que toda essa estrutura, até os geneticistas, os que forem encarregados da formação dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Existe toda uma estrutura, existe todo um cuidado, todo um carinho de Jesus para com tudo isso. E Kardec, na Revista Espírita, diz que depois de nós termos estagiados pelos reinos, nós pegamos a primeira encarnação no corpo humano. Ali já existia em nós a intuição da existência do nosso Criador. Ele diz na Revista Espíritas que são necessários 100 vidas
200 vidas, 300 vidas, 1000 vidas, para o espírito adquirir a consciência de si mesmo. Mas a essência já está ali. Quando o espírito adquire a vida humana, ele é simples e ignorante, mas já tem potencial da razão, da imaginação, do senso moral e do livre-arbítrio. Tudo é conquista de cada um. Quando habitamos esse corpo, guiados pelos geneticistas, nós já tínhamos em nós a essência, o potencial da razão, da imaginação, da vontade, do senso moral e do livre-arbítrio. Na primeira encarnação, tudo está em potencial. Kardec nos fala de 3 passos. Já está tudo no potencial, mas o primeiro passo é adquirir a consciência de si mesmo. Adquirir a consciência de que somos humanos. Adquirir a consciência que somos individuais. Segundo passo, desenvolver a inteligência. No animal existe inteligência, só que ela não é desenvolvida como em nós. E o terceiro passo é fazer uso da inteligência. Fazendo uso da inteligência, nós vamos fazer as nossas escolhas, criar hábitos e tornar a educação um desenvolvimento moral. Aí está o nosso senso moral. Desenvolver o nosso senso moral pela aquisição dos nossos hábitos, o que seria o livre-arbítrio, o domínio sobre a nossa vontade. Inteligência. E tenho livre-arbítrio, então eu vou dominar a minha vontade. Tudo isso leva milhões, bilhões, trilhões de anos, desde o momento lá, desde o momento da geologia, da flora, da fauna, e do geneticista. Nós vamos adquirindo tudo isso. O senso moral é saber se está agindo certo ou errado. No momento que nós estamos depois de milhões, bilhões de anos, indo e vindo, nós já sabemos se estamos certos ou errados. Desenvolvemos o senso moral. Aí passamos a sermos simples e ignorantes, simples, sem o desenvolvimento da vontade. À medida que eu desenvolvo a minha inteligência, eu vou conseguindo desenvolver também a minha vontade. E o ignorante, sem o desenvolvimento da razão. Mas já existe em nós, ali, a certeza do Criador. Pois que o amor puro de Deus é o reflexo dele em toda a sua criação. Se nós observarmos, tudo existe a beleza. Olha aquelas plantas raras, olha os animais, olha uma borboleta, a essência do nosso Criador, que brilha em tudo palpita na mesma vibração de brilhar, cada um dentro do seu reino. Mas já vibra ali a beleza, a sabedoria. Deus é o plasma divino com que ele envolve tudo que é criado. O amor é o hálito de Deus. A presença de Deus está no vírus, naquele que protege, naquele que cuida. Está no coronavírus e está nos cientistas que estão lutando para combater esse vírus. Então, a inteligência suprema, causa primeira. Nós estamos com os nossos destinos sobre o olhar de Deus, carinhosamente velado. Aí está o nosso primeiro princípio de toda a religião e de tudo. Mas nós vamos vendo nesse processo de Deus como que ele tem sido mostrado para todos nós. Nós vamos ver em Abraão, que Abraão nos diz, aquele que veio trazer para todos nós a existência de um único Deus, foi o primeiro que nos trouxe a ideia do monoteísmo. Então ele vem nos dizer que existe Deus, um único Deus, mas que ele é caprichoso, vingativo e guerreiro. Nós precisávamos, naquele momento, de Deus caprichoso, vingativo e guerreiro. Não que estivesse errado, ele não estava errado. Era um momento, nosso momento, ali,
Nós vamos ver em Moisés. Moisés que veio firmar a unicidade de Deus, 1.300 anos antes do Cristo. Mas mesmo assim, ele ainda nos diz que Deus é terrível, cruel, um Deus com forma humana, antropomórfico, que castiga, vingativo e implacável. Infelizmente, a gente ainda vê hoje muitas pessoas que acham que Deus castiga, que Deus é vingativo. Muitas pessoas vêm nos dizer que Deus está castigando a humanidade nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Nós sabemos que não. Estamos no lugar, como nos disse, estamos no lugar onde os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós criamos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas nesse decorrer de milênios, indo e vindo, e usando de uma forma equivocada o senso moral e o livre-arbítrio. Então, nós estamos vendo que Deus tem sido nos mostrar nesses bilhões de anos nós, essa essência. E essa essência é o amor. Logo, nós já sabemos o que é amar, porque nós somos seres amados. Você vê, quando a gente toca um animal com carinho, ele devolve com carinho. Nós de amar, porque nós, Jesus envia Abraão para ir abrindo os caminhos, envia Moisés, até que... Aí nós vamos voltar da segunda reunião, que vem dizer, decidiam, na segunda reunião daquela, vocês lembram-se, daquela equipe de espíritos de escola que vem nos trazer a sua segunda reunião, quando se decide a vinda do Senhor de redenção. Também precisou de espíritos da grandiosidade que nós conhecemos, como Maria. Nós vamos ver no livro Pão Nosso, que Emmanuel, na lição que nos fala sobre monturo, ele nos diz que José da Galileia e Maria de Nazaré simbolizam as terras férteis, as terras que não têm monturo, que não têm lixo, vieram puras. Então, amanhã nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então, eu vou tirar aqui, abrir um parêntese, tirar um trecho muito lindo, porque pouco se fala de José, a gente pouco encontra. Mas tem no livro de Emmanuel, Levanta-se e Segue, que nos diz o seguinte: José da Galileia foi, vocês me desculpem, eu vou ler na íntegra. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definição. Já pensaste no cristianismo sem José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, José da Galileia. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca José se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante, contempla a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, mas nunca abandonou a sua carpintaria, a sua humildade. O mundo não teve outras notícias das suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo uma ordem de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidências, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José, o ser mais despojado de orgulho, um servidor leal à causa do Cristo, um homem culto, de grande coração que se apagou para que a luz do Cristo, seu filho. Foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto escapa dos julgamentos humanos. Escapa. Eu achei esse trecho maravilhoso sobre José. Que os pais que estão nos ouvindo, não é?
Nós tivemos pai, hoje estou mãe, já estou avó, mas nós vamos ver o que José, a simplicidade, a humildade de José, o amor. Eu achei muito lindo quando Emmanuel nos disse que mas estiveram sobre a tutela de José. Deus não iria colocar Jesus, o nosso governador, sobre a tutela de qualquer espírito, de um espírito que não tivesse a grandeza que José tem. Feliz Dia dos Pais para todos. E Maria que foge também, como descrever esse espírito lirial, que renunciou a tudo e renuncia até hoje, está lá, no Vale dos Suicidas, em meio àquela lama, como uma pérola linda, como um brilhante, desfilando, mostrando, dando o seu amor para com todos que lá estão. Então veio Jesus, e Jesus nos mostra Deus justo, bom, para amar, não para temer. E amar a Deus acima de tudo, não com a forma humana, mas o amor é a forma do amor, infinitamente amor. Nós vamos ver pelos atributos de Deus. Justo, bom, Deus de justiça, de amor e de caridade. Então não é Deus para amar, é Deus para compreender. E Jesus é Deus que está junto de nós, nós estamos nele. Ele está em nós, não está lá distante, como muitos nos mostraram no decorrer desses milênios, não. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está naquela planta, ele está no ar que respiramos. Mas ele permite que a gente faça o que quiser fazer pelo nosso senso moral, pelo nosso livre-arbítrio, e teremos quantas encarnações forem necessárias para consertarmos isso. E Jesus veio que enviaria o Consolador prometido por ele, que iria, se me amas, observai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, porque não conhece. Vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estarei em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai envia em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que eu tenho dito. Isso está em João 14. Então, estamos falando de um outro princípio renovador. Estamos falando da imortalidade da alma. Assim como Jesus vem nos dizer que ele vai e diz a Maria Madalena, vai e fala com os outros que nós não morremos. E a pluralidade das existências, que é um outro princípio, ele diz que ele enviaria e ficaria conosco. Ele vem e nos fala sobre tudo isso. Ele nos fala, lá está o princípio da imortalidade da alma, o princípio das idas e vindas das vidas sucessivas. Nós vamos vendo tudo isso. Isso não é invenção do Espiritismo. Eu me lembro que certa feita eu estava num programa de televisão e rádio e uma pessoa ligou para perguntar aonde que estaria na Bíblia a palavra reencarnação. Nós sabemos que não vai encontrar. Porque Allan Kardec nos disse que ele traria nomes novos para fatos já existentes. Existe as vidas sucessivas, pode encontrar a pluralidade das existências, nós vamos ver vários exemplos, mas a palavra reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. Então, ir e vir porque o papel primordial do Espiritismo é fazer com que nos tornemos perfeitos, é fazer com que a gente compreenda que somos imortais. E Jesus vem, nos passa tudo o que ele passou, mas ele disse que o vosso coração não se turbe. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu irei e vos enviarei Consolador. Há muitas moradas. Jesus foi crucificado, como nós sabemos, e tem uma passagem muito maravilhosa dos 500 da Galileia, do livro Boa Nova, em que é dito da seguinte forma: depois do Calvário, depois daquele sofrimento na cruz, a morte no corpo físico, ali estavam reunidos 500 pessoas, romanos, judeus, pessoas pobres, crianças descalças, mulheres, pessoas miseráveis,
E Simão Pedro ali estava com os outros apóstolos. Ali estavam todos os apóstolos, os cristãos, os seguidores ali, mergulhados no pensamento, mergulhados na saudade do Cristo. Numa tarde em que eles se encontravam ali, Jesus vem e eles ouvem cada um dentro da sua intimidade, não em voz articulada, mas Jesus fala com cada um daqueles 500. Ele nos diz, foi nesse momento, nesse clima de amor que Jesus nos fala, entre outras palavras, eu fiz o resumo. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Ainda não existe esse amor puro que aprendemos a amar. O amor ainda tem diversas formas, existem ainda tantos apegos que estão distantes. Então Jesus disse, até que o reino dele se instale na terra, nós não vamos conhecer o amor do mundo. Enquanto uma pessoa estiver ligada a um processo de vício, enquanto uma pessoa estiver ligada a roubar o outro em um centavo sequer, enquanto uma pessoa estiver ligada a destruir a natureza, a destruir o seu semelhante, o reino de Jesus não vai se instalar na terra e nós não teremos amor. Enquanto uma única pessoa estiver envolvida na mentira, na calúnia, na corrupção, o reino de Jesus ainda não se instalou. Ele continua. Sacrifício onde o falso gozo existe. Claridade onde existem as trevas. O amor edificado na fé viva, vocês me representarão. Cada um de nós. Ele conclui a lição dizendo o seguinte, vocês formarão a caravana sublime por milênios afora, multiplicando-se e nunca dissolverá. Você quer perder o crachá dessa caravana? A gente não perder esse crachá, a gente não perder esse ingresso, esse nosso lugar na caravana de Jesus. Auxiliando Jesus para que o reino dele se instale na terra, fazendo a nossa transformação íntima, tendo o nosso esforço diário para dominar as nossas más aptidões, para nos dominar diante de tantas coisas que acontecem. Que possamos, nesse momento de pandemia, sermos aquele participante da caravana de Jesus, mandando vibrações de amor para dissolver essa vibração tão ruim que está no nosso mundo, tendo otimismo, tendo fé, tendo confiança e passando isso para as pessoas. Nós somos um trabalhador de Jesus, então que possamos continuar agora nesta caravana de amor que Jesus instituiu aos 500 da Galileia, logo após a vida dele. Mas Jesus continua enviou Moisés, ele veio, ele esteve com os apóstolos, só que os apóstolos, e agora nós não somos espíritos da grandiosidade daqueles inícios, de Maria, de José, nós somos espíritos ainda capengas. Jesus pega Pedro, aquele homem rude, aquele pescador, e diz que ali ele iria alicerçar a sua igreja. Ele escolhe Maria Madalena, vá e diga aos outros que eu não morri, faz a anunciação da imortalidade da alma a uma mulher que teve uma vida equivocada. Por que nós não somos dignos de continuarmos essa divulgação do Evangelho de Jesus através das nossas palavras, através do nosso amor, através do nosso entendimento? Ele continua enviando, até hoje ele envia. Ele não nos disse aqui, vocês formarão a caravana sublime por milênios afora, multiplicando-se e nunca dissolverá? Temos o primeiro passo, ela não vai dissolver. Aí ele envia Paulo de Tarso. Então, mas ainda não era o Consolador. Paulo vem, nos traz as suas cartas, suas 13 cartas. Paulo tira o Evangelho de Jesus lá do Oriente, leva para o Ocidente e vai fazendo essa divulgação, mas ainda não é o Consolador prometido por Jesus. Sabemos disso, que não era. E no ano 325 da era cristã, vem o catolicismo. Ainda não é o Consolador prometido por Jesus. Ele nos envia, em 1195, Antônio de Pádua, dentro do catolicismo.
O espírito descobre. É uma grandeza espiritual que poucos aqui tiveram. Uma sublime fala, uma intuição na fala que cativava e envolvia todos lá dentro do seio do catolicismo. Em 1226, ele nos envia Francisco de Assis. Segundo nós sabemos, é a reencarnação de Jesus. Vai, reconstrói a minha igreja. E no século XIII ao século XIX, lá, dentro do seio do catolicismo, é instituído o Santo. Matavam aqueles em que a mediunidade, que é um dos nossos princípios, Deus, sobrevivência da alma, imortalidade da alma, vidas sucessivas, pluralidade das existências, que tem vários nomes, dependendo da seita, a reencarnação e a comunicação, que é um dos nossos princípios renovadores, a comunicação. Se eu desencarnei, morri no corpo físico, estou vivo, por que eu vou ficar mudo? Por que eu não posso falar? Mas nesse período do século XIII ao século XIX, eram queimados. Sofreram horrores. Nós temos o exemplo de Joana d'Arc. Nós vamos ver em 1415, João Hus, que é queimado pelas ideias que ele nos trouxe. Em 1564, Calvino. Em 1517, Martim Lutero, que dentro da igreja faz a reforma da Igreja Católica. Mas ainda não era o Consolador prometido por Jesus. Essa águia maravilhosa veio, cantou, ela deu o seu grito, cantou a melodia do amor de Jesus, cantou a melodia dos ensinos de Jesus. Mas ainda foi necessário que ela voltasse, não somente em Nazaré. Ela veio cantando por todos esses momentos que nós fizemos um resumo, mas em 18 de abril de 1857, ela dá o seu grito, o seu canto. Chegou o Consolador prometido. Aquele que nasceu em 3 de outubro de 1840. Hippolyte Léon Benizar Rivière, 1857. Ele nos traz o nosso código moral de sobrevivência aqui na Terra, com 1019 questões. Leon Denis nos diz que que o Livro dos Espíritos é um código moral de sobrevivência. Lá está o Consolador. Lá o Espiritismo veio aplicar todas as coisas que Jesus não pôde explicar. Busca a razão dos fatos, não mais sobre o véu, assim a razão. Momento que nós estamos usando a nossa razão, desenvolvendo a nossa inteligência, controlando o nosso livre-arbítrio para que possamos fazer o melhor. Nós já entendemos que a felicidade não depende de ninguém. A minha felicidade depende de mim. Eu já compreendo que a minha felicidade não tem andar de casa. A minha felicidade não tem carro de longe. A minha felicidade não depende de quem está comigo. A minha felicidade depende da minha pessoa. Diante daquilo que eu estou me esforçando para me tornar melhor, para me tornar um espírito perfeito, porque esse é o caminho para todos nós. É lei. A perfeição é lei. E ela tem que cumprir. Enquanto não cumprir isso em mim, eu não vou conseguir a minha felicidade. E não adianta eu querer que o outro faça por mim, ou que eu vá fazer para o outro. Eu posso dar o meu melhor na educação dos meus filhos. Eu dei o meu melhor. Mas eles é que são responsáveis pela sua felicidade. Assim como eu tive o melhor da minha mãe e da tia que me criou pela orfandade. Com certeza ela me deu o melhor que ela podia dar. Mas a responsabilidade dessa felicidade, eu temos que buscar a razão. Entendendo a cada minuto com o Espiritismo que é necessário amor.
Nada vai além disso. Cuidar de mim, cuidar daquilo que sinto, daquilo que penso, daquilo que falo, daquilo que faço, porque tudo isso vai ficar gravado no ser imortal, vai ficar gravado no perispírito e vai materializar célula a célula no meu corpo físico. As respostas através da razão. Por que hoje eu sofro? Por que hoje eu trouxe algumas encrencas gravadas no meu corpo físico? Então o momento é agora de nós começarmos a mudar tudo isso, porque nós já tivemos acesso, nós já entendemos o Consolador prometido por Jesus. Então esse Espírito vem e nós vamos ver lá o código de sobrevivência aqui na Terra, que é o Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. O Espiritismo tem por missão instruir e esclarecer o homem, abrindo uma nova era para a regeneração. Tem por papel primordial educar o homem e torná-lo melhor. Não existe mais barganha entre mim e Deus. Não existe mais troca de favores. Não com a divindade. Posso até trocar por aqui, por aqui. Eu estou nele. A luz está desde o primeiro momento, há bilhões, trilhões de anos. O Espiritismo, o Consolador prometido, vem explicar todas as coisas que Jesus não pôde explicar. O Espiritismo ensina a buscar a razão para os fatos. Entender, ele nos ensina a entender por que é necessário amar ao próximo e aos inimigos. Somos reencarnacionistas. Ninguém torna-se inimigo do outro. Meu grande inimigo de hoje, aquele que me persegue hoje, eu fiz alguma coisa equivocada com ele ontem. O Espiritismo me diz a necessidade de amar. Ama enquanto estás aqui. O meu instrumento de dor hoje, o instrumento da dor, oração, reação, causa e efeito, que é lei de Deus, lei divina, e ela é de justiça. Não tem como pular, não tem como fazer barganha, não tem como trocar. Tem. Então ele nos ensina que aquele que me faz chorar hoje, eu fiz chorar ontem. Aquele grande inimigo meu, eu posso ter cedido para ele, ou você que é mais jovem, está cedendo para ele o seu útero. Está cedendo o seu útero. Se eu soubesse que ele foi aquele que eu traí, que me fez chorar, que eu fiz chorar, eu não ia fazer bilu-bilu. Por isso tem muitas mães que permitem que aquele instinto que nós trazemos seja mais forte. Então, para que essa lei de amor, aprender a amar os inimigos, nós cedemos o nosso útero, Pai, para que juntos formássemos um corpo. Olha lá a reencarnação de Sigismundo, no livro Missionários da Luz, para que juntos, agora, na nossa família, na nossa consanguinidade, nós passássemos a amar. Por isso, tantas brigas entre irmãos, tantos problemas entre pai e filhos, mãe e filhos, sogro, sogra, noras e genros. Por isso que Jesus disse: amará ao seu pai, odiará o seu pai, a sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu cunhado, e servirá a mim. Esse servir a Jesus. É compreender esse princípio básico da reencarnação. Os nossos grandes desafetos estão no nosso lar. Os nossos grandes desafetos estão na consanguinidade ou num grande amor. E amor à primeira vista foi. Depois desse amor à primeira vista vem acontecendo muitas coisas. Aí nós vamos construindo as algemas, não almas gêmeas, uma atrás da outra, não adianta fechar. Continua o livro dos Espíritos. Porque é necessário melhorar-se. Ninguém
vai melhorar pelo outro, como nós falamos. A lei de perfeição, não tem como fugir dela. Passando na lei de sociedade. Todas as leis que nós conhecemos na parte terceira do Código de Sobrevivência, que é o livro dos Espíritos, que fala das leis morais, lei de adoração, entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, amar a Deus, no autoaprimoramento constante. Nós vamos alcançar essa lei de perfeição no autoaprimoramento constante, todos os dias. E Santo Agostinho nos dá uma receita básica. Nós todos conhecemos. No final de cada dia, observe-se. Estamos levando a sério esse Consolador prometido por Jesus? É de muita responsabilidade de encontrar o Espírito. Ele realmente nos acorda. Quando nós entendemos, ele nos acorda. Continua o livro dos Espíritos. Para alcançarmos a perfeição, no exercício diário das virtudes cristãs. Deixou o caminho. Deus ama você. Fazer avivar em nós a semente de amor que Deus colocou. Ah, mas não adianta. Essa semente minha não presta. Isso dá coisa ruim. Estou jogando semente ruim. Vamos começar a plantar sementes dentro de nós que vai fazer com que a gente compreenda esse aprimoramento constante. Agradecer a Deus por tudo que temos. Semente da gratidão. Olhar a natureza, a alma, a flora do nosso mundo, não destruir, ter gratidão, jogar na psicosfera que nós temos de melhor, em amor, em boas palavras. Paulo nos diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Essa fonte é o nosso falar. Estarmos atentos ao que eu estou falando. Se eu estou usando palavras, gestos ruins, o que eu estou falando? Se eu estou sendo aqui, se eu estou usando o crachá dos 500 da Galileia, ou se eu estou deixando ele de lado. Então, que a gente possa compreender esse exercício diário das virtudes cristãs, que já estão em nós desde o primeiro momento. Elas já foram colocadas em nós. Nós temos, como eu falei, nós temos condições de amar, porque nós somos infinitos. Quando a coisa estiver bem ruim, quando a situação estiver bem feia, para. Baixa a poeira. Pega um livro de mensagem. Se não conseguir ler, ora o Pai Nosso. Se não conseguir orar, vai lá, acaricia um animal. Se não conseguir acariciar um animal, olha para o céu, olha para as estrelas, vai fazer uma caminhada, procura a autoajuda. Procura o auto-amor, para que possamos ser um a menos nessa destruição que está acontecendo no nosso mundo. Como nos diz o passarinho, que o incêndio aconteceu na floresta, ele vinha com sua gotinha de água e falaram com ele: você não vai conseguir nada com essa gotinha, mas eu estou fazendo a minha parte. Pense nunca que você não está conseguindo. Pegue uma água, peça para que seja colocado nela o remédio que você está precisando. O remédio vem, acredita e agradece antes. Vai pensar: será que vem? Será que não vem? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Não vou conseguir. Isso já está dentro de mim. Os caminhos já estão aqui. E para encerrarmos, não há dogma. Tudo deve ser explicado. Tudo tem que ser explicado. Tudo é explicado. Então, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse, o Consolador prometido. Veio trazer uma suprema consolação aos deserdados.
E isso nos faz lembrar da parábola do filho pródigo. Nós viemos trazendo razão, moral, o livre-arbítrio, a inteligência, desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos a individualidade. Aí chegamos, nos foi dado toda essa. Que a gente, com esse Consolador prometido, a gente possa voltar para casa. Voltar para dentro de nós. E Deus é tão misericordioso que Ele vem no nosso encontro, aliviando as nossas. Ele vem ao nosso encontro como? Eu vou ver Ele vindo? Não. Ele vem aliviando as nossas dores. Ele vem aliviando as nossas aflições. Ele enviou Jesus para nos esclarecer. Os espíritos do Consolador prometido, a pleiade de espíritos de luz que vieram nos trazer todas as lições que nós encontramos no Pentateuco, tudo que nós precisamos está ali. Tudo está ali, desde a existência, dos nossos dotes, das nossas aptidões, do nosso destino, tudo está ali. Deus é tão misericórdia, é assim que Ele veio encontrar conosco e nos envia esse Consolador prometido para nos ensinar a amar. Amar sem ter por que amar. Amar por amar. Simplesmente por amar. Não amar pelos 20 anos que ficaram lá atrás. Não amar pela lucidez, pelo aquele corpo que nos atraiu no primeiro momento. Amar simplesmente. O amor é aquele que liberta, não adianta. Mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, que eu conheça todos os mistérios entre a terra e o céu. Mesmo que eu pegue tudo que tenho e dê para o sustento dos pobres. De que vai me servir? Que eu dê meu corpo para ser queimado? De que vai me servir se não tiver amor? Esse amor que faz com que a gente tenha serenidade e confia. Não tem explicação. Ame cada dia. Ame simplesmente. Muito obrigada pela oportunidade da noite. Muito obrigada pelo nosso encontro. Que Jesus abençoe a vocês, abençoe a todos nós. Que logo possamos estar juntos novamente para um abraço lá na União Espírita de Nós. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Nossa irmã Horaci, nós é que agradecemos a oportunidade de conviver com você, mesmo online, né? Nesses momentos, ouvindo as suas reflexões sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos, agradecendo a espiritualidade amiga, que certamente nos brindou com a visita e continua brindando com a visita em nossos lares, para que possamos receber tudo aquilo que for da nossa real necessidade. E nesses momentos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos imaginar um raio de luz está partindo de nossa fronte e indo aos pés de Jesus, e que a espiritualidade amiga possa recolher de nós também, pois já recebemos muito. Vamos pensar agora em doar um pouco, que nós possamos, então, doar todo o material energético que pudermos, para que a espiritualidade recolha esse material energético para ajudar os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, doentes nas ruas, muitas vezes sem amparo, sem condição, doentes em suas casas, aqueles que estão desencarnando, e principalmente e também aos trabalhadores da seara de Jesus, que com certeza, nesse momento tão crucial pelo qual a humanidade está passando, a espiritualidade amiga, os ceareiros de Jesus, estão trabalhando muito mais do que trabalham, exaustivamente. Que eles também sejam abençoados e fortalecidos pela luz de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem em paz,
e até a próxima reunião, se Deus quiser. Obrigado a todos pela companhia e obrigado mais uma vez à nossa irmã Horaci. Um forte e fraternal abraço a todos.